Bom, o doutor Uziel Matias Barbosa, ele continua aqui no nosso estúdio, então para a gente continuar falando sobre esse caso, ele que também é do movimento negro, mas pegando o gancho aí na fala da delegada, doutor, mesmo que seja um perfil fake, né, que tenha praticado isso, continua existindo um crime, né? Sim, perfeitamente. Continua, Eva, existindo esse crime aí, e a questão é identificar o agressor que utilizou desse perfil falso, entendeu, para praticar aí o crime de racismo. E entendeu? se for a suposição também de ter sido uma criança, por exemplo, né, um menor de idade, vamos dizer assim, né? Pois é, se constatado ao final das investigações que foi um menor, ele responderá, né, por ato infracional análogo ao crime de racismo e também a gente irá propor queixa-crime com relação ao crime de injúria racial. Bom, agora entrando um pouco mais nessa situação do racismo na nossa sociedade, né? O senhor que é do movimento negro tem muita propriedade para poder falar sobre isso. Por que o racismo ele ainda é tão presente no nosso país? Pois é, Eva, no Brasil, desde o descobrimento do Brasil, temos aquela situação da cultura escravocrata, né? Em que houve ali a escravidão e depois houve a abolição da escravidão, entendeu? Sem que se tenha incluído essas pessoas no mercado de trabalho, entendeu? Para que elas pudessem, né, participar ali ativamente de todos os âmbitos sociais propriamente dito, entendeu? Então, a partir da perspectiva de que aqui no Brasil tivemos uma miscigenação de raça, com diversidades culturais, de valores e de crenças, surgiu então, né, depois disso, essas diversidades, entendeu? Diversidades e que hoje, para alguns que cultivam nessas agressões, a hierarquia social ou cultural, mas na verdade não há. É como se o negro não tivesse sido incorporado à sociedade. Exatamente, no meio social. Ele, entre aspas, ele não é bem-vindo. Sim, seria uma situação de ele não ser bem-vindo e ser subalterno às outras pessoas, no caso, né? E por que o racismo também traz esse traço de violência tão grande, né? De ofensa, dessa questão mesmo de você ofender, de você querer humilhar o outro? Sim, essa questão da violência em si, que é a violência psicológica, a violência propriamente física, né, a violência cultural também, né, ela se dá na perspectiva de imposição. A pessoa que pratica o racismo, ela quer impor a sua vontade, a sua, supomos, hierarquia, entendeu, em desfavor da vítima. Entendeu? Então, ela utiliza desses mecanismos aí de agressão. O senhor acredita que a exposição desses casos, eles ajudam a combater e até reduzir essas práticas racistas? Porque, às vezes não, né? Tem muita gente que não se considera racista, acha que não é, mas a gente tem que fazer toda a nossa meia-culpa, que somos, sim, uma sociedade racista, trazemos, sim, um ranço racista e a gente tem que se livrar disso. E tem pessoas que às vezes não percebem ou até percebem e faz mesmo para maltratar a outra pessoa. A exposição desses casos ajuda, e o levantamento dessas bandeiras, né, ajuda a tornar esse processo mais fácil? Sim, com certeza, Eva. A exposição, né, dessas práticas de racismo, injúria qualificada, ela ajuda, sim, entendeu, a combater esse tipo de violência, entendeu, de discriminação racial, de preconceito racial, correto? E a conscientização também ajuda, entendeu, a prevenir esse tipo de atitude, entendeu, por quem quer que seja. Essa é a situação. E quem passar por uma situação dessa que o motoboy passou, ou qualquer uma outra, né, de desagravo, de violência racista, como que ele deve fazer? Ele deve ir à polícia? Vamos orientar as pessoas. Exatamente, Eva. Primeiramente, ele deve registrar a ocorrência, ir até uma delegacia, entendeu? Registrar toda a situação fática, se possível, indicar provas ou testemunhas, entendeu? Que pode corroborar aí com as suas alegações, para que a Polícia Judiciária investigue, entendeu, essas narrativas e, ao final, entendeu, indicie o agressor depois que ele possa ser denunciado e responder por ação penal, entendeu, em relação ao crime de racismo e até também por relação ao crime de injúria racial, se for o caso. Bom, e o senhor acredita, então, que essa situação, ela leve, sim, a pessoa para a cadeia? Sim, perfeitamente.
A pessoa sendo denunciada e ao final condenada, sim, o crime de racismo tem a reclusão de 1 a 3 anos, entendeu, de prisão. E é o que pode acontecer, então, com essa pessoa, quando a polícia identificá-la, caso ela seja real, quando as investigações acabarem, né, essa pessoa, então, que praticou isso contra o Welson, ela pode ser presa, então, de 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos, exatamente, Eva. A pessoa, depois que a Polícia Judiciária investigar e concluir as investigações, saber a autoria desse crime de racismo, a pessoa pode pegar aí, pode ter, né, ser condenada a pena de 1 a 3 anos de reclusão, conforme a Lei 7.716 de 1989, correto? Tá certo, então agradeço então, a participação do Uziel Matias Barbosa, ele que é advogado criminalista, ele também é advogado do Welson, que sofreu nessa violência, porque a gente não tem outro nome para chamar, senão uma violência racista, né? E ele também é do movimento negro. Muito obrigada pela sua participação aqui no TBC1, pelos esclarecimentos. Obrigado, Eva. Obrigado, Cássio. Foi uma oportunidade de esclarecer os fatos. Fica à disposição. Obrigada e boa tarde. Boa tarde.